Então tá, gurizada que segue o canal do Fique Flip. Será que as ondas do mar, as ondas do oceano, quebram e conseguem quebrar longe dos litorais, afastado das ilhas, no meio do mar? Essa é uma pergunta que me foi feita recentemente, eu achei uma pergunta muito interessante e resolvi então responder a pergunta. A resposta é sim. As ondas do mar, as ondas oceânicas, elas podem quebrar, inclusive afastada dos litorais, tanto dos continentes quanto das ilhas, no meio do oceano, realmente no meio do mar. Tá? Isso acontece inclusive aqui no Mar do Norte, aqui onde eu vivo. O Mar do Norte é bem conhecido, inclusive, pelas ondas enormes que tem ali. É o mar mais perigoso da Terra devido ao tamanho das ondas. E isso também acontece em algumas outras partes da Terra. Inclusive, muitos surfistas procuram ondas no meio do oceano, justamente pelo desafio que é surfar ondas onde não tem nem ilha, onde não tem nenhum litoral por perto, e no entanto elas quebram. Tá? Elas rompem, elas rebentam. A rebentação de ondas é um assunto muito interessante. Tá? A rebentação de ondas ela se dá durante o processo de refração das ondas. Então, o processo refratário das ondas do mar, ela culmina com a rebentação da onda e então a transferência, a liberação de energia da onda. Então, o processo de refração das ondas começa quando a onda, quando as partículas do fundo, da base da onda, tocam o fundo. Portanto, a refração das ondas está diretamente ligada à profundidade, ao contrário das demais ondas da natureza, como as ondas de luz, as ondas de som, que refratam em diferentes meios. As ondas do mar, que são ondas bidimensionais, as ondas bidimensionais refratam em diferentes profundidades. Então, é assim que se dá a refração das ondas do mar. É de acordo com a profundidade. Então, à medida que as ondas, que as partículas da base da onda tocam o fundo, quando elas percebem uma zona rasa, elas imediatamente refratam. E o processo, então, refratário culmina com a liberação de energia na rebentação. E o que acontece durante a refração? A refração é o freamento da onda, igual às demais ondas, como ondas de som e de luz. Os comprimentos de onda diminuem, vão diminuindo e as amplitudes aumentam. Então é um processo onde os comprimentos diminuem, ela fica mais lenta, porém ela fica mais ampliada. Isso é o que acontece com as ondas do mar quando elas refratam. E é justamente por isso que nós só vemos as ondas altas quando elas chegam próxima do litoral. Quando elas estão longe do litoral, nós não percebemos as ondas. Elas só se ampliam quando percebem o fundo, quando fica uma zona rasa. Porém, isso pode acontecer até mesmo no meio do oceano. Isso acontece, por exemplo, na bancada de Cortés, no Oceano Pacífico, a cerca de 160 quilômetros, 100 milhas de distância da costa da Califórnia. Então, muitos surfistas, inclusive, buscam essas ondas pelo desafio que é de surfar no meio do oceano. Então, sim, lá elas encontram uma zona rasa, conseguem refratar o suficiente para que haja arrebentação. A arrebentação acontece quando o processo refratário é tão intenso que a onda então não se sustenta mais, ou seja, o comprimento diminui tanto e a amplitude aumenta tanto que essa proporção chega a 1/7 do comprimento, ou seja, o comprimento da onda fica 7 vezes maior do que a amplitude da onda. Então, quando ela chega nessa proporção, ela rompe, ela perde a sustentação e então libera energia. Isso acontece também aqui no Mar do Norte, onde os navios cargueiros ali vão até as plataformas são construídas ali, é uma região rasa. Todo o Mar do Norte é muito raso e é justamente por isso que ele é perigosíssimo, porque as ondas que são produzidas aqui no Mar do Norte pelos ventos muito fortes aqui, elas então se ampliam muito, porque elas percebem o fundo, é só 100 metros de profundidade, então elas passam embaixo daquelas plataformas ali já bem ampliadas mesmo, com cerca de 20 metros, até 30 metros, elas podem se ampliar ali, as amplitudes delas, mas elas não rompem. Tá? Elas rompem em lugares um pouco mais rasos. Então, no meio do Mar do Norte, em regiões mais próximas ao litoral, fica 60 metros, 70, 50 metros, e ali sim, essas ondas então rompem em cima dos navios muitas vezes. Então, elas encontram ali a profundidade necessária para que elas possam romper, liberar energia e continuar sua propagação. Porque elas não necessariamente morrem quando liberam energia também. Elas só morrem quando encontram o desnível. Somente o desnível pode matar a propagação de onda. Tá bom? Elas exigem realmente um nível para se propagar. Então elas só vão morrer quando chegar ao litoral, e o litoral realmente apresenta um desnível, e o desnível é capaz de matar completamente a onda. Espero que tenha ficado respondido aí. Tá? Um abraço e até a próxima.